a única coisa que um homem realmente precisa, e provavelmente não é o que tu tá pensando. Só que sem essa coisa, o crescimento e a realização do homem fica totalmente interrompido. Vamos lá? Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Bem, vamos primeiro para o que está no nosso senso comum e o que a sociedade acha que é, o que talvez até você acha. E a primeira resposta que vem na cabeça da maior parte das pessoas é uma mulher. Porque, né, só quando um homem tem uma mulher, ele se torna homem, né? Tem um pouco essa ideia, né? E daí que vem também um rito de passagem moderno, que eu abomino, na realidade, que é quando o menino tem 14, 15, 16 anos, leva ele pra zona, realmente, pra fazer sexo com uma prostituta. O que é uma coisa insana, mas reforça um pouco essa ideia, que agora que ele teve uma mulher, ou ele dormiu com uma mulher, ele se tornou homem, né? E isso é a coisa mais importante. E tem uma coisa meio freudiana nisso, que é, cara, tudo que a gente tem atrás, a fama, o status, o poder, o dinheiro, no final, são recursos que nos ajudam a conseguir fazer mais sexo. Então, essa pulsão sexual, né, como o Freud fala, é a nossa principal motivação, é o que nos leva para o mundo. Então, se eu tiver isso, né, e de novo, a gente chama de mulher, mas pode chamar só dessa energia feminina que a gente fica atraído por ela, então eu vou ser feliz ou eu vou ser um homem. E se eu não tiver isso, eu não vou. Né? Beleza, faz sentido, de acordo com essa tese freudiana e, na realidade, como a sociedade de forma geral vê. Só que, se fosse isso, como que tu poderia ver homens que têm mulheres, ou estão casados de forma estável e fixa, ou até que tem várias mulheres de forma disponível, e ainda tá faltando uma coisa fundamental. Ainda não se sentem felizes, ainda que tem um buraco por dentro, não se sentem realizados, não vivem o seu potencial. Então, não fecha essa conta. Né? Porque se isso tem homens que têm, mas ainda estão lá vivendo pela metade ou menos disso, talvez não seja isso. Acho que isso pode ser um desejo muito grande, uma necessidade muito grande, com certeza, é importante. Mas talvez não seja o que mais importa. E o que mais importa é muito fácil hoje em dia descobrir. O que a gente faz? A gente só olha em como sempre foi a humanidade e como sempre foi essa jornada de maturidade do menino para o homem. E todas as civilizações, em qualquer canto do mundo, em qualquer época, fora os últimos 400, 500 anos, que, cara, é muito pouco dentro, né, dos milhares de anos que existe o ser humano. Então a gente tem ali aquele 1% ali que a gente começou a fazer as coisas diferentes, que virou nosso normal, que a gente perdeu isso, mas os outros 99% da existência da humanidade existia uma coisa que era claramente importante e não só incentivada e protegida de um jeito quase sagrado, que todas as civilizações, não importa onde elas estivessem, não importa qual canto do globo, elas tinham. O que é isso? É a fraternidade, ou é o grupo de guerreiros, é o grupo de homens, e cada tribo vai chamar isso do seu jeito, mas todas elas vão ter um rito de passagem e todas elas de alguma forma vão envolver o menino na idade apta, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Ele vai se retirar da esfera da comunidade ali, principalmente da esfera da mãe e das outras mulheres, e vai se retirar por alguns dias, a maioria são algumas semanas e tem uns que são anos, e vai ficar convivendo exclusivamente com homens, e com homens mais maduros e mais experientes, e também com
colegas do mesmo nível, né, que estão fazendo esse ritual junto com eles. E daí ali, aquele menino vai ganhar uma coisa que até então ele não tinha totalmente, que é essa irmandade. E daí aquela irmandade dá a base no qual ele pode começar a se desenvolver e realmente realizar a sua potência como homem. Porque sem ela não é possível. Tanto que todas essas civilizações, todas essas tribos tinham esse rito de passagem, tinham a importância quase sagrada dessa irmandade. Por quê? Isso é tão importante e aconteceu sempre na humanidade, fora os últimos aí 300, 500 anos. O que tinha ali que era tão inegociável e fazia era uma parte tão importante, era um ritual tão importante? Tem várias coisas, mas tipo assim, tem várias coisas mesmo. O que eu queria compartilhar contigo são só algumas das mais importantes. Qual que é a primeira dela? A primeira dela é o afastamento da esfera doméstica, como Bert Hellinger fala, ou o afastamento do espaço maternal, como a gente chama hoje, então os maternais. O espaço maternal, quase sempre regido pela mãe, mas pode ser pela tia, pela avó, ou até pelo tio, na realidade, mas ele vai ter qualidades maternais, que são o quê? De cuidado e proteção. É muito importante uma criança, principalmente até os 3, mas também até os 7 anos, ter esse cuidado. Ela precisa... Tudo ali está em desenvolvimento, então o mais importante é ter uma segurança com o mundo e ela tá bem acolhida. E daí, através desse acolhimento, da certeza que ela tem um lugar naquela tribo, que ela tem o amor, principalmente da mãe, né, mas da tribo como um todo, ela vai ter a força interna que é forte o bastante para enfrentar tudo, né? Hoje a gente chama isso da teoria da criação com apego, né? Que eu deixo tão seguro o meu porto seguro e deixo a criança tão segura, do 0 até os 7, que ela vai pro mundo com confiança, sabendo que eu tô aqui para voltar e para segurar ela e tendo certeza que ela pertence e que ela é amada. Muito importante. Hoje a gente falha nisso, porque hoje com 6 meses de idade a gente põe uma criança numa creche que tenta simular algo maternal, mas tem um monte de profissionais lá que estão fazendo o seu trabalho e elas tentam ao máximo amar aquelas crianças, mas elas não conseguem, porque não são filhos delas ou sobrinhos ou primos ou parentes. E tem essa limitação. Elas estão fazendo isso com 2, às vezes mulheres, 3 pessoas cuidando de 20 nenês ao mesmo tempo. Então, a gente já está falhando nessa primeira etapa. Não estamos resguardando a infância e dando essa energia maternal. Desde não só a gente falha nessa etapa, como a gente meio que continua desse jeito mal feito a vida inteira. Que é o quê? É um cara de 30, 35, 38 anos de idade que está morando na casa da mãe e tem a desculpa que a mãe precisa, que ele que já gera dinheiro, ele já paga mais as contas, ele cura da mãe, mas na realidade tem essa figura hierárquica ali que se der qualquer problema, de alguma forma ela vai segurar ele. Então, a gente estende essa área do maternal sem limite, não tem mais fim. E, especificamente nos países latinos, assim, acho que eu diria até quase todos do hemisfério sul, mas o Brasil ele manda muito bem nisso, tu quase cria uma culpa em sair dessa área maternal, como se fosse meio que realmente uma traição da mãe, tudo que ela deu, da família, dos tios e até do pai. Às vezes o pai cria um ambiente maternal. Então não só a gente está deixando as crianças, as pessoas ficarem por muito tempo, como a gente está culpando quem sai. Quando na realidade todas as tribos, não só a gente não culpava, como a gente incentivava, e na realidade incentivar é uma palavra muito leve, a gente expulsava mesmo. Várias das tribos, o ritual envolvia, no meio da noite, os homens entravam mascarados na cama na rede, né, onde estava o menino dormindo, e sequestravam ele. A mãe ficava, não, meu filho, ficava chocada assim e arrastavam ele pro meio da selva. Depois revelavam que era só os tios e os homens mais velhos e que ele agora passava uma experiência de se tornar homem, né? E a mãe chorando aos prantos, não, para ele acreditar que é real aquilo. Assim que ele virava lá a árvorezinha, a mãe perguntava para as amigas, e aí, fui bem? Fui convincente? E ela sentava e tomava um chá. E ela fazia isso com todos os seus filhos homens. Então, o cara ele tinha que sair. Por quê? Porque era muito importante ele se afastar dessa área maternal. Por quê? Quando ele se afasta da área maternal, agora a vida dele tem risco.
ele não tá no jardim do Éden, ele não tá na inocência, onde tudo de alguma forma vai ser segurado e protegido por uma outra figura. Agora, ele é responsável pela própria vida. E isso é bizarro, é traumatizante, mas essa é a vida adulta. Então, esse primeiro rompimento dessa área, dessa esfera maternal, é muito importante. Sem ele não existe maturidade. Então, é realmente aquela ideia de queimar uma ponte para saber que daqui em diante é só em frente. Não tem mais colo da mamãe. E daí, quando ele começa a andar lá e tropeça, ele arranha o pezinho, ele fala: mamãe, qual é a folha que eu passo aqui? Cadê o abraço da mamãe? E daí os homens de pé, ela fala: não tem mamãe, mano. Mas, bate aí, sacode a poeira e levanta que não parece ser tão grave. E daí ele é obrigado a meio que reconfigurar como a mente dele funciona. E fala assim: pô, mas claro, é muito grave antes. Eu me lembro, minha mãe olhava até preocupado. Só agora você não tem a mãe preocupada, tu vê, cara, é só um arranhão. Ninguém aqui deu muita importância pra isso. Todo mundo tá meio arranhado, na real. Eu vou seguir em frente. Eu vou aprendendo que eu sou capaz de resolver as coisas sozinho. E por mais que o pai tá ali sempre cuidando e olhando, ele não vai abraçar que nem a mãe vai. E daí eu vou ter que começar a depender da minha própria força. E como que eu faço isso? Porque eu olho a força dos homens que estão ali como referência. Então, o primeiro ponto é essa ideia de eu conseguir sair dessa esfera materna e dessa área para ir pro mundo dos homens, o mundo paterno, que na realidade é meio que uma ponte pro mundo do adulto. O segundo é que eu vou ter referências de como que os homens se comportam. Porque uma criança de seus 0 aos 7, ou no caso hoje qualquer ser humano, não tem muito acesso a como que um homem resolve os problemas. Por quê? Porque os homens eles meio que estão indo e estão trabalhando. Hoje em dia, no caso, não são os homens e as mulheres, o que gera outro problema maior ainda. Mas a questão é, a criança não tem referência. Como que o adulto se comporta? Sabe qual referência que ela tem? Babás e professoras do normal, assim, do jardim. Que, cara, sinceramente, é um trabalho muito difícil, muito nobre, muito mal remunerado. Mas, cara, às vezes são pessoas de 20, 22, 23 anos de idade, com todo tipo de problema e não integração, que estão servindo como referência máxima dessas crianças, né? Tu entende? Não é um ser maduro completo, não é o pai e a mãe. É uma pessoa meio que aleatória ali, que sente a vocação, mas não quer dizer que ela é a melhor para a criança, né? Ela vai ter os valores dela também, que eles vão estar ali com da família, então tem um monte de problemas que é gerado por tu terceirizar a referência. Então, se eu não tenho um adulto vendo como que ele se comporta com a frustração, com o desafio, com o conflito, porque também é isso, as professoras e os professores nesse jardim, eles estão meio que no mundo à parte, é uma coisa, não é a vida real. Então, eu tô interagindo com um monte de cara que é da mesma idade que eu, que é uma péssima ideia também. A minha referência são eles, e eles meio que são crianças, não sabem o que estão fazendo, mas eu meio que normalizo comportamentos meio insanos, porque eu não tô vendo crianças mais velhas, como elas se comportam, até adultos. O adulto que eu tenho, ele não é um adulto nem muito real, porque ele tá meio que ele só pra me servir, e é estranho, não lida com conflitos da forma como um adulto lida, é diferente, e eu fico totalmente sem referência. Então, por isso que é muito importante, como nos tempos 300, 400, 500 anos para toda a nossa humanidade, a criança até os 7 anos ficava um pouco mais dentro da casa, perto da tribo, ela não via como que o homem ia resolver os problemas, porque ele estava fazendo isso lá de fora, estava indo caçar, estava indo achar novos territórios, estava indo guerrear. Nesse momento, ele vai junto. E daí ele olha assim, caraca, então é assim que eles fazem. É assim que eles resolvem o conflito entre eles. É assim que eles perseveram quando tem uma dificuldade. É assim que eles se alimentam, que eles dormem, que eles compartilham sentimentos, que eles se fortalecem, que eles se celebram, que eles se relacionam, que eles lutam e que eles vivem. Se eu não tiver a irmandade, a fraternidade, o grupo de homens, eu não tenho referência. E daí é pior ainda porque hoje em dia não só não tenho essa referência, mas ainda sou poluído pelo imaginário do que tem de entretenimento, né? Então os filmes e as séries que distorcem um pouco essa ideia do arquétipo do guerreiro e da fraternidade de um jeito bem confuso, que tá quase indo mais para o lado da desconstrução e de falando, não tem nada de valoroso nesses homens guerreiros, o que é valoroso é tu ser sensível e tu chorar e tu só abrir espaço. E daí fica mais confuso ainda. E daí explica essa crise que a gente tem de imaturidade. A gente tem um monte de moleque vivendo. E eu me incluo nisso, tá? Eu sou um moleque em recuperação. Agora mais de 10 anos trabalhando nisso, me sinto um pouco menos moleque, mas ainda tenho muito o que trabalhar porque eu não tive essas coisas. E talvez que esteja ouvindo também tenha resquícios desse puer eternos, né? Dessa infantilidade que não foi totalmente resolvida.
Por quê? Porque a gente precisa da referência, a gente precisa ficar com outros homens, a gente precisa trocar com eles no espaço fechado, onde só tem homens. E é importante isso. Outras coisas acontecem ali. Eu preciso da referência, eu preciso da troca, eu preciso da conexão, eu preciso dessa troca energética quase por osmose, só de ficar um tempo com esses homens. E isso me ajuda a romper da esfera doméstica e maternal no qual eu fui criado, no qual a sociedade inteira meio que virou uma grande esfera maternal. Não tem mais risco nenhum, né? As pessoas não precisam nem mais chegar numa mulher e falar: pô, gostei de você, posso te comprar uma bebida, me dá teu telefone? Esse nível de exposição, que é ridículo, não tem risco nenhum, quase, não tem hoje, porque chego na mina que antes ela já me deu ok antes. A gente minimizou todos os riscos por comodidade e a gente gerou uma fraqueza e uma imaturidade absurda, que é o que está acontecendo agora. Não tem mais casamentos, as pessoas não estão mais tendo filhos. Se tem, elas estão rompendo aí no primeiro de 1 a 3 anos, já estão separando, estão divorciando. Agora acho que o número está em 25% dos casamentos nos primeiros 10 anos dão um divórcio. O que há uns 10 anos atrás era metade. Está piorando muito, porque não tem maturidade. E o homem não vai ter maturidade, não vai realizar sua potência, não vai ver o quão forte ele é, a não ser que ele tenha uma fraternidade, ele tenha uma irmandade. É um grupo de homens de diferentes lugares e idades e experiências que estão junto, alinhado com um só objetivo. E mano, o grupinho do futebol dificilmente é isso, cara. O happy hour que tu faz depois do cara da empresa dificilmente é isso também. Porque não é um grupo de homens que querem só dar uma descomprimida depois de ter que lidar com as mulheres e com o trabalho e vai lá e fica enchendo a cara. Não, mano, os caras iam caçar, eles iam treinar, eles iam se desenvolver, eles iam fazer um trabalho que era útil pra tribo e não só pra se servir pros seus prazeres. Não adianta os churrasquinhos e os futebolzinho e o barzinho desses caras que quase grande parte deles não estão preocupados em agregar um valor e servir o mundo e se melhorar, e mais em meio que reclamar e se divertir. Então isso quase mais é um desserviço, mais atrapalha do que ajuda. Só que existem sim homens nesse instante que tu poderia montar um grupo, poderia se conectar e, cara, e vocês se comprometerem a um cuidar do outro e um trabalhar no outro com um objetivo em comum e um norte claro de nobreza e de virtude e de acender esse guerreiro interno que tá ali pra lutar e morrer pela tribo. E não só pra ficar, sei lá, trocando foto de mulher pelada, falando de futebol, xingando um ao outro, reclamando da mulher do trabalho. Isso não serve de nada, isso é uma antifraternidade. Então, se tu é um homem que tá me ouvindo aqui, ou se tu é uma mulher que tem um parceiro, se pergunta se existe isso na vida do teu parceiro, ou se você é homem, se existe isso na tua vida, se tu tem essa irmandade. E cara, se tu não tem, mano, pelo amor de Deus, corre atrás disso, entendeu? Essa deveria ser a prioridade. Porque, como eu falei, nunca a gente viveu sem isso. A gente tá fazendo um grande experimento nesses últimos anos que tá dando errado. A gente precisa do grupo de homens, a gente precisa do fraternal, a gente precisa da irmandade, e a gente precisa ter um norte claro, nobre, que a gente busca o crescimento em comum. Dificilmente vai ser do grupo da rua, ou grupo dos amigos de infância, entendeu? Porque metade deles tu já tá totalmente desconectado, não tem mais valores que você, e vocês estão mais ali para diversão e para zoeira, que nem quando era criança, do que realmente para se desenvolver, virar um melhor guerreiro, um melhor caçador e servir o mundo. Só que existem sim homens que têm essa intenção, que têm essa vontade e estão se unindo para fazer o trabalho. Se não é acessível para ti agora dentro dos teus ciclos, cara, eu te recomendo chegar mais próximo talvez do meu trabalho, que esse é o foco do meu trabalho. Eu criei uma coisa chamada Academia do Homem Virtuoso, que é o quê? É a fraternidade, é a irmandade. A gente se encontra por 1h30 toda semana, e junto ali aquele grupo fechado de homens, que é íntimo, todo mundo passa no processo seletivo, né? A gente está alinhado, a gente debate sobre quais as dificuldades que a gente tem para ser homem, a gente se inspira com ideias estoicas de polaridade e de logos que nos motivam a ser um homem melhor. A gente faz esse trabalho em conjunto, a gente se vulnerabiliza em conjunto e a gente cresce em conjunto. Então, se tu não tem essa fraternidade, se tu não tem irmandade, de repente faz sentido tu botar teu nome na lista de espera, e a próxima vez que eu abrir uma turma, eu abro 2 vezes por ano, tu entrar no processo seletivo. E se eu e minha equipe decidir que tu tá pronto, que tu vai agregar valor e tu tá alinhado com eles, cara, tu pode entrar nesse grupo e daí sim experienciar a maior mudança da tua vida. Porque a diferença que tem tu ter parte de um grupo de homens que tá alinhado e tá trabalhando em conjunto, e que tu vai meio que caçar e trabalhar e se aprofundar em conjunto, cara, é
é inimaginável até tu chegar lá e sentir. O que as pessoas falam normalmente é, cara, eu nunca senti isso com pessoas que eu conheço há tão pouco tempo e eu não imaginava a falta que isso fazia na minha vida, porque faz, cara. Nossa alma tá carente, existe um buraco por conta dessa irmandade que nos foi roubada. Porém, existem caminhos. Eu tô tentando fazer minha parte e criando esses espaços, criando esse grupo. Independente de tu quer se aproximar de mim, fazer o trabalho junto comigo e com esses homens, dá teu jeito de priorizar, encontrar ou criar a tua própria irmandade, porque sem ela, tu não vai conseguir realmente se tornar um homem e realizar a tua potência. Muito bem, então esse foi o episódio de hoje. Esse é um tema muito incrível para mim, eu sou apaixonado, eu tentei resumir um pouco das ideias, dá pra falar infinitamente sobre as vantagens e a importância da irmandade. E como eu falei antes, se tu tem interesse de participar da nossa fraternidade, que a gente está alinhado por logos, a gente acredita que existe um sentido em tudo, a gente é alinhado pelas virtudes de Aristóteles, a gente acredita que a filosofia é a base do homem que tem a capacidade de pensar e a disciplina para fortalecer e continuar estudando. Então a gente vai trabalhar desde eu conseguir não ficar tão ansioso e inabalável para qualquer situação, até eu conseguir ter mais rotina, disciplina, cuidar do meu corpo, cuidar do meu dinheiro, tudo isso em conjunto, estudando livros clássicos e mitos que existem desde o início da humanidade, que nos lembram que na realidade esse guerreiro, ele já tá lá, entendeu? A gente só tem que tirar o véu da confusão do mundo moderno e deixar ele transparecer e trabalhar todo dia para ele continuar ativo dentro da gente. Se desconecta com isso e faz sentido, cara, clica ali no link da descrição e bota o nome na lista de espera. Quem tá na lista de espera vai ter uma prioridade no processo seletivo quando eu abrir a próxima turma. Se tu tem um irmão que já é teu colega de estudo e tem esses interesses e valores em comum, mas não é o suficiente para criar uma fraternidade, uma irmandade, manda esse vídeo para ele e fala, mano, vamos correr atrás? Acha mais um cara teu aí que tu acha que faz sentido, eu vou achar um também, vamos criar um grupo, vamos ter desafios de estudar filosofia, de malhar em conjunto. Tu não precisa fazer parte da minha fraternidade e da minha irmandade para crescer, cara. Lá o negócio, ele tá bem desenhado, tá bem atrapalhado e tá bem estruturado e tem um processo seletivo muito alto. Então quem tá lá tá alinhado. Mas talvez tu não se conecte comigo, não faça sentido, tu não tenha os recursos de tempo e financeiro para entrar. Independente, mano, resolve esse problema. Então manda esse vídeo para todo mundo que tá quase ali, mas não levou com seriedade a importância da irmandade. E cara, vai com as tuas próprias mãos e cria e sustenta e luta pela tua irmandade, porque essa é a coisa mais importante da tua vida.